Fala, galerinha! Satisfação em estar aqui gravando a nossa segunda aula online. Vamos dar continuidade ao estudo da matéria. Vamos ver um pouquinho sobre a estrutura da matéria e seus conceitos básicos dentro do tema desenvolvimento dos modelos atômicos. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre como foi desenvolvido esses modelos atômicos. Quem vos fala é a professora Laudiane Machado. Então, vamos lá, no nosso primeiro slide, nós estamos vendo que, por volta do século V a.C., o filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito, eles defenderam que a matéria era constituída por partículas fundamentais. Essas partículas fundamentais receberam o nome de átomo. Então, a primeira ideia sobre a estrutura da matéria, ela surgiu por esses dois filósofos, Demócrito e Leucipo, 450 anos antes de Cristo, aproximadamente, tá? Isso aí. Eles sugeriram que, dividindo-se sucessivamente um material, chegariam a uma unidade indivisível. E essa unidade indivisível receberia o nome de átomo. Só que 2000 anos depois, o cientista inglês John Dalton, ele procurando justificar os resultados que foi obtido nos experimentos, tanto realizado por Lavoisier como Proust, que deram origem às leis ponderais. Em 1803, ele criou uma teoria sobre a estrutura atômica, que essa teoria ficou conhecida como Teoria Atômica de Dalton. E aí a teoria atômica de Dalton falava o seguinte, que toda substância é formada por átomos, que os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas características e que os átomos de elementos diferentes são também diferentes em suas características. Ou seja, toda substância química ela é formada por átomo. E que esses átomos, se eles pertencem ao mesmo elemento químico, eles vão ser iguais em todas as suas características. E que, se eles não pertencem, se eles não são de um mesmo elemento químico, obviamente eles vão apresentar características diferentes. Ainda sobre a teoria de Dalton, é importante nós falarmos sobre as substâncias simples. Ele afirmou que as substâncias simples elas são formadas apenas por elementos químicos iguais. Aí a gente volta um pouquinho na nossa aula anterior, que nós vimos sobre as substâncias simples, que são aquelas substâncias formadas por elementos químicos iguais, como, por exemplo, o O2, o C2, o N2, são elementos químicos formados por duas moléculas ou mais, mas de um mesmo elemento químico. E também vimos que as substâncias compostas, elas são substâncias formadas por elementos diferentes. Ou seja, uma determinada substância, ela vai ser formada por mais de um elemento químico, como, por exemplo, a molécula de água, que é formada por dois elementos químicos. E aí, ainda sobre a teoria atômica de Dalton, os átomos, eles não são criados e eles não são destruídos. Eles são esferas rígidas e indivisíveis. Ou seja, voltando lá na situação proposta por Leucipo e Demócrito, que dizia que, em relação à estrutura da matéria, que poderíamos dividir a matéria em vários pedaços e essa menor unidade que seria indivisível, nós chamaríamos de átomo. E Dalton, ele veio falando o seguinte, os átomos, eles não são criados e nem destruídos. Eles são esferas rígidas, indivisíveis. E nas reações químicas, os átomos eles se recombinam. É por isso que acontece a formação de uma substância. Atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos e esses elementos químicos eles estão todos dispostos na tabela periódica
com as seguintes informações, as quais nós veremos nas aulas posteriores, que é nome, símbolo, massa e número atômico. Em algumas tabelas periódicas, nós também observamos a disposição de elétrons, de acordo com as suas camadas. Os elementos químicos, eles possuem um símbolo. Então, cada elemento químico, ele vai apresentar um símbolo. Mas para que símbolo, professora? Para simplificar o estudo dos elementos químicos. Olha só, nós temos mais de 100 elementos químicos. As fórmulas moleculares, elas são formadas por símbolos de elementos químicos. Então, nós não vamos ver em uma fórmula molecular o nome do elemento químico. Em uma fórmula molecular, nós só vamos identificar a presença dos símbolos, tá? Então, olha aí a importância dos símbolos de um elemento químico. Você tem lá, voltando ao exemplo da molécula de água, você tem uma molécula representada pelos símbolos H e O. Então, você já identifica que ali existe moléculas de hidrogênio, que é representado pela letra H, e de oxigênio, que é representado pela letra O, ok? Lembrando que cada elemento químico é representado por uma letra exclusiva. Então, você não vai identificar outro elemento químico simbolizado pela mesma, ambos simbolizados pela mesma, pela mesma letra, ou usando o mesmo símbolo. As substâncias, elas são representadas por fórmulas. Toda substância, ela vai ser representada por fórmulas, ok? Nós não estamos mais falando de um elemento químico, agora nós estamos falando de uma substância. Todas as substâncias são formadas por elementos químicos, tá? Que esses elementos químicos, eles podem ser da mesma espécie, como podem ser elementos químicos diferentes. Nós temos aí a substância água. A substância água, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Nós temos a amônia, nós temos o etanol, nós temos a glicose. Olha só a glicose. A glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Olha só, nós temos também o oxigênio, nós temos o nitrogênio, o ozônio e o hélio, que são gases formados por por um ou mais elementos químicos, mas da mesma espécie, né? Reafirmando a teoria proposta por Dalton, que as substâncias, elas podem ser formadas por elementos iguais, que são as substâncias puras e simples, e podem ser formadas por elementos químicos diferentes, que são as substâncias compostas. Ok? Aqui nós temos uma atividadezinha que fala: responda justificando quais os modelos representam substâncias simples. Substâncias simples. Quais desses modelos aí nós temos como substâncias simples? Olha só, o esquema 2 e 3, cada qual deles possui um único tipo de moléculas. Pela ilustração, pela imagem, vocês podem observar que há uma única espécie de elementos químicos. Só existe bolinhas, moléculas aí representadas pela cor vermelha. Nos demais, vocês estão observando que há tanto moléculas na cor vermelha e na cor preta, marrom, entre outras cores, ok? Cada molécula possui um único tipo de elemento químico. B. Substância pura composta. Qual é uma substância pura composta? 1 e 4. Por quê? Porque eles possuem um único tipo de molécula, mas cada molécula possui mais de um tipo de elemento químico. Então, observem só, nós estamos falando de substâncias, aí tem várias substâncias, mas cada substância, eles apresentam um único tipo de molécula. Um tipo de molécula. Moléculas são formadas por elementos químicos. Então, as moléculas aí, elas são
iguais, tanto 1 como 4. Observa que no exemplo 1, que para cada molécula verde, para cada átomo verde, né, representado pela cor verde, existe na coloração mais verde escuro, não é isso? E no quarto exemplo aí, vocês estão vendo que para cada moléculazinha representada, para cada átomo, representada pela cor marrom, existe quatro átomozinhos na cor preta, na mesma proporção. E mistura de substância? Nós temos 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque possui mais de um tipo de moléculas. Ou seja, aí nós temos, tanto no exemplo 5, 6, 7 e 8, nós temos moléculas tanto formadas por elementos químicos diferentes, como eles apresentam uma proporção diferente. Para duas moléculas, nós temos 3 moléculas. Então, nós vamos afirmar que nós temos substâncias aí diferentes. Nós temos uma molécula de ozônio, sei lá, nós temos uma molécula de água, entre outros. Por quê? Porque nós estamos observando que cada molécula aí, tanto no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo exemplo, eles estão diferentes. A quantidade de elementos químicos que constituem essa matéria ou essas substâncias são diferentes. Pela coloração também vocês observam essa diferenciação. Por exemplo, o exemplo 5, eles têm a mesma quantidade de elementos químicos, mas esses elementos químicos não são iguais. Porque eu sei que não são iguais. Pela ilustração, a coloração dessas substâncias estão diferentes. Nós temos substâncias, né, representadas pela coloração verde, e nós temos substâncias também representadas pela coloração vermelho. Ok, pessoal. Então, ok, pessoal, vamos finalizar a nossa aula de hoje, né? Encerrando o nosso assunto sobre estrutura atômica, falamos sobre o modelo de John Dalton, e nas aulas seguintes daremos continuidade falando sobre os demais modelos atômicos. Um beijão para vocês, estarei aqui à disposição a qualquer hora, pode mandar mensagem. Em seguida, vocês deverão fazer a atividade proposta, ok? E me enviar no PV. Um beijão.